Começo por agradecer muito a disponibilidade à Virginia Ferreira e vou começar por pedir que se apresente. Como é que gostava de ser apresentada? Bom, então eu sou Virginia Ferreira, socióloga, com, com formação de base em Sociologia e doutoramento em Sociologia, doutoramento pela Universidade de Coimbra. Neste momento encontro-me já na categoria de professora associada aposentada. Um, e sou sócia fundadora e atual presidente da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres. Comecemos pela Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, que é a única associação em Portugal de estudos sobre as mulheres. Estou certa? Não, Não? não é. Um, Portanto, a Associação APEM foi criada em 1991. Portanto, os primeiros estatutos datam de 1991. Poucos anos depois, ainda durante a década de 90, apareceu a APIM, que era a Associação Portuguesa de História sobre as Mulheres. E está em atuação ainda a PIN? Não, Ok. não, não. Já foi descontinuada há um tempo. E depois há a Amonet, que também foi criada aí já no final da década de 90, acho eu, que é uma associação de mulheres cientistas. Uhum. Engloba, portanto, enquanto que a APM tem pessoas, quer académicas, quer não académicas, temos algumas professoras docentes do ensino secundário, por exemplo, ou técnicas superiores da administração. A Amonet tem, sobretudo, penso eu, sócias mais do âmbito das ciências ditas naturais, embora também tenham pessoas das ciências sociais, como a psicologia. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Lígia Amâncio, que também é membro da APM e é membro da Amonet, e é psicóloga. Sobre a APM, especificamente, sobre a Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, quais foram os objetivos da criação? Quais foram os desafios? Qual tem sido o percurso? O que é que tem sido mais difícil? O que é que tem valido mais a pena? Hum, Bem, como tive, aliás, a oportunidade de dizer na, na abertura do encontro passado, do passado dia 3 de fevereiro, sobre os estudos de género em Portugal. O que aconteceu foi, de facto, que esta área de estudos se desenvolveu durante os anos 70 e 80 muito fora da academia, não é? Muito fora das universidades. De facto, foram nomeadamente, nessa altura, a Comissão da Condição Feminina, que em 1991 já era CIDME, já era Comissão para a Igualdade e os Direitos das Mulheres, que de facto estimularam, que de facto estimulou o desenvolvimento desta área de estudos. Organizando congressos, fazendo convites a pessoas, mesmo a pessoas que não tinham propriamente uma prática científica neste âmbito, mas que a Comissão entendia desafiar para integrarem estas preocupações no seu trabalho científico. A APEM é criada, de facto, com um grande empurrão por parte, nomeadamente, das pessoas que estavam nascidas nessa altura. A Regina Tavares da Silva, mas também a Ana Vicente e a Maria Reynolds de Souza. Portanto, a APM é criada, comigo como sócia número 1. A associação foi criada para criar alguma dinâmica que, no fundo, visibilizasse algum do trabalho que já era feito em termos individuais por académicas. Então houve ali um impulso
projetar e dinamizar e visibilizar o trabalho que já estava a ser feito. Exatamente. E depois tivemos uma direção bastante dinâmica ali já na segunda metade da década de 90, onde estava eu, estava a Helena Araújo, a Lígia Amâncio, e que lançámos a revista. A Execo passou a ser publicada, saiu o primeiro número em 1999. E pronto. De algum modo, a responsabilidade por uma revista científica de qualidade sempre crescente, publicada 2 vezes por ano, praticamente absorve a pool disponível de trabalho voluntário de que a associação é feita, não é? E depois, para além desse trabalho da revista, que é um trabalho muito absorvente e cada vez mais complicado, com mais exigências, quando se colocam as questões relacionadas com a indexação nos diferentes portais. O primeiro esforço neste sentido foi feito com a direção da Teresa Pinto, quando a Cielo foi lançada em meados da década de 2000, e a direção em que estava de facto a Teresa Pinto, a Teresa Alvarez, penso que a Sara, penso que a Conceição Nogueira, do Porto. Portanto, elas fizeram o trabalho preparatório para a revista passar a constar da Cielo. E depois eu voltei à direção da APEM em 2014, fizemos de facto o trabalho e a preparação da revista para ela ser aprovada e passar a constar nas Scopus. Portanto, ainda não pertencemos à Web of Science Core Collection, no fundo estamos no Web of Science, mas no que eles chamam indexes regionais, uma coisa assim. Portanto, entramos para o Web of Science numa coleção regional que é da Cielo, Portugal-Brasil. Paralelamente a este trabalho, pontualmente apoiamos alguns estudos, sobretudo recorrendo aos financiamentos quer da FCT, que todos os anos, enfim, nos dão um pequeno subsídio que nos ajuda no funcionamento, não é? Portanto, da associação, e depois submetemos todos os anos à Comissão para Cidadania e Igualdade, para a SIG, projetos que nos permitam obter financiamento e que nos permitam manter a atividade da revista, que é cada vez mais cara, implica revisão, implica para estar na Cielo, por exemplo, isso custa-nos por cada número centenas de euros, porque é preciso fazer uma marcação especial de HTML, e temos que contratar pessoas para fazer isso. E esses projetos em geral implicam de facto a organização de dossiês temáticos que são previstos, que são propostos, e seminários, conferências, enfim, várias iniciativas sempre de dinamização e visibilização do trabalho que é feito nesta área. Trabalho científico, trabalho, enfim, que tenha qualidade e garantia de que é um trabalho sério e rigoroso. A APM existe desde 91, formalizada em 91, e a revista a Execo desde 99. Sim. Daí até 2023, o que é que tem mudado na implementação, na visibilização, na consagração dos estudos feministas sobre as mulheres, nos estudos de género? Tem mudado muita coisa, tudo uma mudança radical, não é? Portanto, eu acho que a mudança, na verdade, começou
Na segunda metade dos anos 90 já. Aliás, não é por acaso, e é um ponto interessante e uma coincidência, que em 99, quando saiu o primeiro número da Execo, também saiu o primeiro número da revista Faces de Eva, dinamizada por um grupo de colegas da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, um grupo constituído sobretudo por pessoas ligadas à história e à literatura. E à literatura, não é? Mas depois, 1995, tem uma marca de alguma mobilização feita em torno, nomeadamente, da Conferência de Pequim, onde mesmo algumas ONGs, etc., começaram a interessar-se por estas questões. Surgiu nessa altura o mestrado em estudos sobre as mulheres da Universidade Aberta. E depois, na década de 2000, quando começamos uma fase completamente diferente, em que aparecem algumas pós-graduações, mestrados e doutoramentos nesta área de estudos. Paralelamente, também tinha havido, no princípio da década, um apelo a candidaturas de estudos nesta área por parte da FCT, que depois não voltou a acontecer, a não ser recentemente, e a propósito do Covid, tivemos uma call, um apelo à apresentação de propostas de projetos de investigação, exatamente numa perspectiva de género, para analisar o impacto da pandemia nas desigualdades entre mulheres e homens. Nesta última década, o que temos mais, que será talvez de assinalar de forma mais enfática, é o grande crescimento e a grande afirmação na área dos estudos de LGBTIQA+. Os estudos LGBTQI aparecem em grande força, não é? Desde os anos 90, funcionam agora como uma extensão dos estudos feministas, como um prolongamento, como uma área distinta. Qual é a relação? Penso que, digamos que se tornou, digamos, mais diversas, enquanto que convencionalmente ao nível dos correntes feministas tínhamos 3 ou 4 mais ou menos, mas que não punham em causa essa separação. A partir da década de 90, de facto, há um grande crescimento e, de certo modo, uma certa autonomia, uma certa autonomização dos estudos LGBT. E agora, dentro dos estudos LGBT, temos também, de algum modo, uma dinamização e um crescimento autónomo que é dos estudos trans, que são ainda e que têm especificidades relativamente aos LGBT. Portanto, acho que sim, que nós podemos falar um bocadinho da área de estudos, um bocadinho como uma área exportadora. Agora, o que é interessante é que o que é que acontece, digamos, quando uma pessoa, estas investigadoras, passam a identificar-se, por exemplo, com a linha dos estudos trans. Bem, aí a referência, por exemplo, a uma designação como estudos sobre as mulheres é completamente negada, não é? É recusada, não é? De forma que, de algum modo, estas áreas que se vão desenvolvendo de forma autónoma adquirem, digamos, uma espécie de uma identidade própria, e implica, em alguns casos, uma negação, inclusive, da matriz dos estudos sobre as mulheres de género feministas de onde partiram. Em termos de balanço,
Há Hum. desafios novos com esta visibilidade conquistada, com esta implementação conseguida, com as múltiplas autonomizações que referiu. Há desafios novos, há perigos novos no sentido do reconhecimento. Qual é o balanço? Bem, desafios novos há todos os dias, não é? Porque as condições ao nível das instituições se alteram, porque ao nível do ensino, por exemplo, os jovens e as jovens que nos chegam trazem relativamente a estas problemáticas bases completamente diferentes. Um, por exemplo, uma das coisas que aconteceu, que é interessante e também marcante, é que, enfim, no fundo, até contra todas as expectativas, um adjetivo como feminista, de algum modo, ganhou alguma legitimidade durante a última década, a partir, nomeadamente, dos movimentos das mais jovens, não é? E onde as próprias redes sociais têm algum, e digamos, aquilo que se chama o feminismo digital, teve alguma boa influência. Ora, o que eu acho que em Portugal isto continua a ser um desafio é, e aliás, se nós no Engender estamos a fazer o levantamento da visibilidade dos estudos sobre as mulheres de género feministas no ensino, nas unidades curriculares, nos conteúdos das unidades curriculares, nos objetivos das unidades curriculares, nas bibliografias que são recomendadas, e o panorama é razoavelmente péssimo, péssimo. Portanto, são muito raras as unidades curriculares fora, portanto, daqueles programas que de qualquer maneira são pós-graduações, onde obviamente já há uma grande autosseleção das pessoas que para lá vão, não é? Portanto, em termos de estratégias de mainstreaming, que passariam por existência ou de unidades curriculares específicas sobre esta área de estudos, na parte das unidades curriculares obrigatórias que as pessoas deveriam fazer em qualquer área de estudos, seja ela as engenharias, ou seja ela a filosofia ou a literatura. Portanto, é esse nível que nós chamaríamos um bocadinho a transversalização desta área de estudos, ou, portanto, no fundo, a integração particular, que é a criação de unidades curriculares específicas sobre estas áreas, nos vários cursos. Por exemplo, nós na Universidade de Coimbra, na Sociologia, criámos, mas só funciona desde há 2 anos. Foi uma das últimas coisas que fiz na faculdade, foi exatamente criar uma unidade curricular obrigatória para o primeiro ano da Sociologia, sobre sociedade e género, ou género e sociedade, já não me lembro muito bem qual é a ordem dos fatores, mas isto era o que era importante fazer em todas as áreas do ensino. Portanto, uma unidade curricular que de facto abordasse os vários aspectos em que as relações sociais de género influenciam a nossa vida, a nossa cultura, a nossa economia, a nossa política, tudo. Nossa tecnologia, a Exatamente, medicina. exatamente. Pronto, mas são pouquíssimas os cursos, não é, em que se verifica esta presença de uma unidade curricular autónoma. Agora andamos também à procura de noutras disciplinas que não se chamam género, nem estudos sobre as mulheres, nem feministas, nem nada disso, mas que podem ter, de facto, nas suas abordagens, questões relacionadas com as questões e as relações sociais de género, não é? Andamos à procura, e de facto é muito, muito pobre. Por exemplo, a história, por exemplo, foi uma área que nos surpreendeu bastante, porque tendo sido
uma área científica que muito rapidamente adotou as mulheres como objeto de estudo, não é? Portanto, e passou dentro um bocadinho daquilo que podemos considerar a corrente chamada Nova História, que a partir dos anos 70 procura contestar e criar uma alternativa à historiografia convencional, deixando de centrar o objeto de estudo nas elites do poder, e do poder, portanto, dos reis, das rainhas, mas fazendo também aquilo que se chama a história a partir de baixo, não é? Portanto, das vivências do povo. Dentro dessa lógica, de facto, foi uma das primeiras áreas científicas a converter-se a esta no fundo, a fazer perguntas novas à realidade, a partir desta perspectiva das relações sociais entre mulheres e homens. E a considerar outros sujeitos, não é? De outros Exatamente. ângulos. Atualmente, os cursos de História, praticamente, acho que fizemos um levantamento sistemático de todos os cursos de História que existem e, salvo erro, detectamos a presença de 4 unidades curriculares que abordam questões específicas das questões de género, nos 60 e tal cursos que existem sobre História. Por outro lado, eu estava a dizer, a nível de outros desafios e que nós temos que continuar a pugnar por um reconhecimento da autonomização da área científica. Porque isto coloca muitos problemas às pessoas que fazem investigação nesta área. Porque mesmo, por exemplo, para concorrerem para um financiamento de um projeto de investigação, por exemplo, a FCT, nomeadamente, adota a nomenclatura do Frascati, o que significa que estudos de género só aparecem como uma sub-área da sociologia. Sociologia aparece com uma sub-área chamada assuntos sociais, e dentro dos assuntos sociais aparece estudos sobre género e sobre mulheres, e depois uma coisa sobre proteção social e depois serviço social. Porque de resto, o que acontece depois é que, sei lá, se queres fazer um estudo num âmbito, por exemplo, de economia feminista, concorres para a área de economia e levas logo um chumbo no projeto. Há 5 anos atrás, tivemos uma reunião com a Secretária de Estado para a Igualdade e a Secretária de Estado para o Ensino Superior e para a Investigação, e propusemos, uma das coisas que propusemos, por exemplo, que esta questão, esta atenção à investigação nesta área de estudos passasse a fazer parte dos critérios de avaliação das unidades orgânicas que suportam e desenvolvem a investigação científica, seja qual for a área. E também propusemos que em todos os painéis de avaliação de candidaturas a bolsas de doutoramento, projetos de investigação, etc., que fosse integrada alguém que fosse considerado como especialista em questões de género. Mas isso ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Porque sei que a Virgínia foi investigadora responsável por um projeto que olhou para os efeitos da pandemia na academia, e se nos podia falar um bocadinho sobre os efeitos da pandemia, os impactos da pandemia mais observáveis sobre as mulheres que produzem conhecimento, as mulheres na academia e as relações de poder entre mulheres e homens mais genericamente. Olha, esse projeto permitiu-nos, na verdade, tomar consciência de que há uma cidadania académica completamente enviesada em termos das relações de género.
Ao nível, por um lado, do estatuto, claro que continuamos a ter uma rarefação de mulheres nos escalões mais altos das carreiras. Verificamos que, de facto, ao nível da alocação das tarefas, da distribuição das tarefas, reconhecemos, portanto, que há uma falta de reconhecimento das mulheres e que lhes são distribuídas as tarefas que são menos reconhecidas, menos valorizadas pelas instituições, no âmbito do qual nos foi muito útil o conceito de trabalho académico, trabalho doméstico académico, onde incluímos vários tipos de cuidados com os estudantes, cuidados com as próprias instituições, portanto, tarefas de gestão, etc. Não a gestão de topo, mas a gestão intermédia e a gestão ao nível mais básico, onde as mulheres claramente, habitualmente têm uma sobrecarga maior do que os seus colegas pares masculinos, e também durante a pandemia isso foi exacerbado. Aliás, nós fizemos este trabalho, nós fizemos a proposta deste estudo porque mal começou o confinamento, o primeiro confinamento, começámos logo a ter notícias veiculadas por revistas científicas que estavam a dar conta da diminuição das propostas, das submissões de artigos de autoria feminina, enquanto que estavam a registar um aumento de submissões de autoria masculina. E, portanto, o móvel direto para fazermos esta proposta de fazer este estudo foi exatamente este. Bom, então já estamos a ver que as mulheres vão ser sobrecarregadas com todo o trabalho de cuidado, quer ao nível da instituição, quer ao nível depois das suas próprias famílias e das suas próprias casas, e aí, portanto, temos, obviamente, um maior prejuízo que a pandemia representará para elas. E, na verdade, constatamos isso. Portanto, nós fizemos um inquérito online que obtivemos 1.750 respostas válidas, que foi bastante bom, porque o nosso questionário era muito grande e tinha muitas respostas abertas, onde as pessoas expressavam a sua frustração e a sua indignação com algumas medidas que as instituições tomavam, etc. E verificámos, de facto, o aumento das necessidades, nomeadamente prestação de cuidados em casa. Nós vimos que é claro que a população docente do ensino superior e também dos outros níveis de ensino é extremamente envelhecida. A idade média a média de idades anda à volta dos 54 anos, portanto já não é tão frequente a necessidade de prestar cuidados a crianças, mas é muito frequente a necessidade de prestar cuidados a pais idosos e mães idosas. E uma vez que os serviços de prestação de apoio a estas populações, quer às crianças, quer às pessoas mais idosas, também tiveram restrições, estiveram confinados, etc. Portanto, houve uma retração da oferta de prestação de serviços nesta área, que obviamente ao nível das casas recaiu sobretudo sobre as mulheres. E, portanto, isso traduziu-se em menos tempo para a investigação, que é a única atividade praticamente que as instituições valorizam, e, portanto, também a diminuição de publicações, todo o tipo de publicações. Muito obrigada, Virgínia, foi um gosto muito grande.